Apoio Educacional Toledo Advogados Associados. Por mais que tenhamos em nossa mente que as prisões são impenetráveis e muito bem protegidas, já que o intuito delas é justamente manter os seus detentos bem presinhos em seu interior e o mais longe possível da sociedade livre, isso nem sempre acontece. Por mais seguras que acreditemos que esses recintos devam ser, brechas sempre vão existir e, uma hora ou outra, os prisioneiros acabam descobrindo uma forma de usar essa desvantagem estrutural a seu favor, nos fazendo perceber que, no fundo, você não precisa nem ser um Michael Scofield de Prison Break para conseguir orquestrar a sua fuga. Quem sabe apenas alguns contatinhos e um pouco de ousadia. Em alguns casos, essa persistência acaba ficando para a história, ao serem gravadas por câmeras de vídeo, isso mesmo que você ouviu, e aí nos permitindo ver com detalhes cada aspecto da sua liberdade forçada. Agora, se você quer ver alguns desses momentos comigo e entender um pouco sobre o que aconteceu, basta continuar assistindo esse vídeo e se indignar com a capacidade humana de fugir dos seus problemas. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou seu anfitrião, Boco, o sétimo filho, e ouso dizer que a realidade nunca pareceu tanto com um filme de ficção quanto o que você está para assistir. Fuga de helicóptero. Na maioria dos casos não existe muito glamour quando se está tentando fugir de uma prisão, ao contrário do que os filmes de ação tentam mostrar. Mas dessa vez, não é que os bandidos surpreenderam ao exibir os seus recursos e fugir com todo o estilo hollywoodiano. No dia 17 de março de 2013, 2 presos de Quebec conseguiram fugir da prisão de Saint-Jérôme em plena luz do dia, usando uma corda e um helicóptero. Segundo o que é possível ver na gravação, com quase 6 minutos de duração, o helicóptero pousou sobre o teto da penitenciária, jogou a corda para que os homens pudessem subir, e aí então eles escaparam. Mesmo que a fuga não tenha sido tão rápida assim, nenhum confronto direto aconteceu naquele momento. Segundo o que foi informado, os seguranças não teriam as armas necessárias para deter os bandidos armados, então simplesmente não se arriscaram na empreitada. Ainda assim, uma movimentação mais elaborada foi feita em seguida e em menos de 24 horas, os presos estavam de volta à prisão. Em sua declaração oficial, a polícia da província de Quebec disse que após a fuga, a busca minuciosa dos profissionais acabou resultando na prisão de 4 pessoas, sendo 2 delas os reais fugitivos, Benjamin Hudson Barbeau, de 36 anos, e o preso Denis Provençal, de 33, e os outros 2 sendo os possíveis envolvidos na trama. Segundo a Rádio de Montreal, 98.5 FM, a razão por trás da fuga seria os maus tratos sofridos pelos prisioneiros. Aparentemente, depois de fugir e antes de ser capturado novamente, um homem que se identificou como sendo Rodon Barbeau acabou ligando para a rádio e informando que estava disposto a morrer na fuga. De acordo com ele, a forma como eles vinham sendo tratados era surreal e os policiais estariam dispostos a colocá-lo na prisão por nada. O homem em questão foi preso por 2 acusações, sendo uma delas relativa ao uso de arma de fogo e a outra por se associar com outras pessoas com antecedentes criminais, algo que, como você deve saber, não é permitido para ex-detentos. Em sua defesa, o gerente de serviços que supervisionava o presídio naquela época, Yves Galarneau, declarou que, em mais de 3 décadas de trabalho, nunca havia visto uma fuga tão dramática quanto essa. Além disso, ele também assumiu que não estavam preparados para uma fuga envolvendo um helicóptero surgindo do céu. Retroescavadeira.
Se um helicóptero já parece mirabolante demais para você, imagina só uma fuga em que, além de ter sido possibilitada por uma retroescavadeira, ainda fez com que não um, mas 12 prisioneiros escapassem da penitenciária. Por mais surreal que essa história pareça, ela realmente aconteceu e toda a ação pôde ser gravada graças a um jornalista que estava no local. Segundo o que se sabe a respeito dessa história, que aconteceu em uma prisão de Copenhague no ano de 1995, os presidiários teriam conseguido disparar em fuga depois que o trator derrubou parte da parede do presídio, abrindo um buraco de mais ou menos 26 pés em meio ao pátio da prisão estadual de Vridslå Selili, no subúrbio de Albersland, na mencionada Copenhague. Bem, uma prisão com um nome desse, eu queria fugir. Na gravação, que acabou sendo divulgada pela TV2, é possível ver parte do momento da colisão, assim como os destroços causados pela batida e cada um dos 12 fugitivos caindo na capivara, surgindo em meio à fumaça gerada no momento. Outras pessoas também podem ser vistas correndo pelo local, aparentemente tentando entender a situação e gravar a cena, além de alguns policiais e seguranças surgindo no final e interrompendo a gravação. O vídeo disponibilizado foi gravado por um funcionário da emissora de televisão TV Stop. E, para falar a verdade, um dos grandes pontos de tensão envolvendo esse caso estava diretamente relacionado à participação misteriosa desse profissional, fazendo com que ele acabasse sendo detido para interrogatório da polícia. Afinal, será que eles receberam alguma informação sobre o que iria acontecer? No final das contas, 3 dos foragidos acabaram sendo presos e ainda naquela tarde. Ainda assim, os outros fugitivos, que incluíam traficantes de drogas e assassinos, obtiveram êxito aí na escapada. O que para alguns se deve ao fato de que, naquele mesmo dia, estava acontecendo uma partida de futebol em um estádio nas proximidades, permitindo que eles se misturassem com a multidão. Fuga autoincriminada. A maioria das pessoas tenta, ao máximo, não se autoincriminar. Mas, certamente, este não é o caso de Baek Duong, Hossein Nayeri e Jonathan Teo, que decidiram por conta própria que seria uma ótima ideia documentar toda a sua fuga. O caso, que aconteceu no ano de 2016, foi gravado graças a um celular contrabandeado que estava sob a posse de um dos envolvidos. Aparentemente, o grupo, que se mantinha detido em uma ala de segurança máxima de uma prisão ao sul da Califórnia, acabou conseguindo cortar uma tela de metal que ficava na parede da cela, permitindo que eles tivessem acesso aos poços de encanamento atrás das paredes. Depois disso, eles ainda podem ser vistos andando pelo teto da cadeia e, em seguida, já livres no chão. Para você ter uma ideia, em sua gravação, os detentos conseguiram mostrar parte do interior do seu dormitório de segurança máxima, conhecido como Módulo F, na cadeia de Santa Ana, como se estivessem livres e tranquilos em suas casas. Outro fator curioso é que, mesmo podendo ver em primeira mão o que eles fizeram, existem alguns pontos não explicados. Segundo algumas informações fornecidas pelo próprio Nayeri, no vídeo, eles teriam conseguido acesso a uma corda industrial, uma caixa de ferramentas, uma mochila e algumas roupas novas. Algo que, sem dúvida alguma, a polícia não soube explicar como chegou até eles. No final das contas, os 3 acabaram sendo pegos depois de uma semana de buscas intensas. E o vídeo foi fornecido para as autoridades pelo advogado de Adnan Hossein Nayeri, já completo com todas as suas edições, trilhas sonoras e depoimentos. Um verdadeiro aspirante a produtor. Assassinos de policial. Assassinar um policial é, sem dúvida alguma, um dos homicídios mais graves que um criminoso pode vir a cometer. E acredite, isso se intensifica ainda mais se os acusados já forem detentos e tiverem cometido a ação para proporcionar a própria fuga. Ainda assim, foi exatamente isso que Gao Yulun, Wang Damin e Li Haowei fizeram em setembro de 2014 na China.
Segundo o que é possível ver nas gravações, os homens saíram de sua cela tranquilamente, se espreitando no corredor enquanto um deles cuidava da situação. Inicialmente, um dos homens, que fica estranhamente livre ao lado do policial, acaba aproveitando o momento para pegá-lo por trás e sufocá-lo com seus braços. Depois disso, um simplesmente sai correndo, enquanto o outro para ajudar o primeiro no ataque. Apesar de todo esse primeiro momento ter sido gravado, logo os bandidos direcionam o policial para uma área sem câmeras e não é possível ver o que aconteceu. Ainda assim, não demora muito para poder vê-los novamente, organizando o resto da sua fuga, que aconteceu pela porta da frente. Bem, bastaram algumas investigações para descobrir o destino dos presos. Aparentemente, esse tipo de ação não é comum na China, o que acabou fazendo com que uma caçada nacional fosse iniciada para recuperar os fugitivos e uma recompensa de 100 mil yuans fosse oferecida. No final das contas, todos eles voltaram para a penitenciária, dessa vez com as penas acentuadas, sendo 2 deles condenados à morte e o último condenado à prisão perpétua, penas concedidas devido ao assassinato do guarda e à fuga da prisão, que aconteceu no condado de Yanzhou, na província de Heilongjiang. Anteriormente, Gao já estava no corredor da morte, mas Wang e Li estavam detidos apenas para aguardar o veredito de acusações de agressão, fazendo com que a fuga tenha pesado e muito em suas penas. O prisioneiro e a agente penitenciária. Na maioria dos casos é difícil acreditar que alguém que deveria nos proteger e manter os criminosos distantes acabe quebrando essa ordem. Entretanto, dessa vez, foi exatamente o que aconteceu. O caso, que aconteceu em abril desse ano, 2022, envolve o preso Casey White e a agente penitenciária Vicky White. 2 pessoas que, apesar de terem o mesmo sobrenome, foram declaradas oficialmente como não contendo nenhum tipo de relação ou parentesco. No dia do ocorrido, a diretora assistente de correções Vicky White teria deixado a cadeia do condado de Lauderdale às 9h41, juntamente com o presidiário Casey White, para levá-lo até uma avaliação de saúde mental no Tribunal do Condado, em Florence, Alabama. Uma justificativa que, segundo o xerife Rick Singleton, só serviu de fachada para mascarar a fuga. Aparentemente, a policial White era uma das figuras mais respeitadas e importantes de toda a prisão, sendo a segunda oficial de maior patente no presídio e com uma enorme lista de feitos honrosos, assim como 4 prêmios de funcionária do ano. Mas afinal, como alguém assim poderia ajudar um preso em sua fuga? Por ser um caso recente, muitos fatores ainda estão em análise, e a verdade é que existe uma grande discordância quanto ao fato da oficial White ter ajudado o preso de forma voluntária ou não. A questão é que naquela manhã ela teria mentido sobre ter que levar o preso até o tribunal e também sobre ir no médico depois. Além disso, em casos como esse, o preso deveria ter sido escoltado até seu destino por 2 oficiais armados, o que não aconteceu, fazendo com que muitos acreditem em seu envolvimento prévio. Ainda assim, não podemos dizer se o mesmo aconteceu graças a ameaças por parte do preso ou se foram realizados por livre e espontânea vontade. No final das contas, Casey White foi capturado novamente, mas Vicky White já estava morta naquele momento. Segundo as autoridades, a policial teria falecido graças a um ferimento de bala auto-infligida na cabeça, ou seja, ela se suicidou. Ainda assim, Casey White foi indiciado pela acusação de assassinato, referente à morte de Vicky White. Na acusação é dito que durante a fuga, Casey White teria causado a morte de Vicky White, mesmo que não tenha sido especificado quem puxou o gatilho. Mais uma vez, fica difícil se surpreender com as ações humanas, né? Já que as pessoas parecem estar sempre tentando superar as nossas expectativas, sejam elas boas ou ruins. Mas se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e seguir o canal, o que nos ajuda muito. Se quiser a parte 2, tem mais para contar para vocês, tá bom? Até lá!